Mas nós precisamos voltar-nos para o Senhor, nos arrepender e entrarmos no Santo dos Santos. Eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor está transformando a nossa casa, a nossa família, no nome de Jesus. Você que nos acompanha, querido, nós estamos realizando nossos cultos online, às quartas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 18h30. Seja bem-vindo aqui na nossa transmissão ao vivo. Nós estamos apenas, eu e a minha esposa, mas a Bíblia fala, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o Senhor Jesus está nesse lugar. Louvado seja Deus. E eu convido você, nesse momento, para você compartilhar, abrir uma sala de vídeo com seus amigos, que você compartilha com seus amigos. Você pode ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Deus tem uma palavra de fé ao seu coração, para seus amigos, seus familiares, amém? Amados, eu tenho falado nesses dias sobre fé em tempo de caos, fé em tempo de crise. Eu não sei você, mas nós estamos vivendo dias difíceis, momentos em que o mundo está fora do controle, mas Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. E precisamos de fé, precisamos acreditar que o Senhor é aquele que é poderoso e que cuida da nossa casa, da nossa família, aleluia. Lá em Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então entenda isso, querido, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Se você teme a Deus, você está seguro. Se você teme ao Senhor, você pode confiar. Se você teme a Deus, você pode ter segurança. Em tempo de caos, em tempo de crise, como nós podemos ter paz? Nós vivemos um momento crítico, onde muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas à luz da Escritura, nós temos respaldo, nós temos promessas, nós temos um Deus que está guardando a nossa casa, aleluia! Sim, sim, Senhor, nós confiamos, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer que o Senhor está cuidando de nós. Amados, estamos aqui em uma série de ministrações online, fé em tempo de caos. O Senhor tem falado comigo, antes de antes que houvesse acontecido esse período de quarentena, Deus havia falado comigo sobre ministrar fé em tempo de caos. E nós estamos numa série de mensagens impactantes. E essas mensagens, depois do Facebook, ela está sendo compartilhada no meu canal no YouTube. Você pode se inscrever no meu canal, Pastor Fernando Barbosa, Ministério Novo Tempo, Guaíra, São Paulo. Você pode se inscrever e depois assistir com sua família e meditar na palavra. Amados, entenda uma coisa, abra a Bíblia comigo lá em Hebreus. Aleluia. Eia. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, abre a Bíblia comigo. Versículo 33 ao 34, diz assim a palavra de Deus: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram, e puseram em fugir dos exércitos estranhos. Aleluia. Meu Deus. Amado, a carta aos Hebreus foi escrita para os cristãos de Roma. O seu autor, segundo historiadores, teólogos, ele é desconhecido. Mas a fundo
Nas Bíblias de estudo, se você pesquisar sobre a carta, a epístola aos Hebreus, você vai ver que essa epístola dos Hebreus foi escrita para encorajar as comunidades cristãs que se reuniam nos lares. E o título do capítulo 11 de Hebreus, que fala justamente de fé, está escrito assim em negrito: a natureza da fé e os exemplos da fé no Antigo Testamento. E você pode ver em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, pois Ele é galardoador daqueles que o buscam. E você está aí agora, parado, buscando a presença de Deus. Você agora decidiu abrir mão do seu conforto, talvez das suas séries de TV, dos seus filmes, da sua programação na sua casa. Você parou tudo agora e se conectou com Deus. Então você está buscando a presença do Senhor, aleluia! Você que está chegando agora, amado, Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem confortado o nosso coração nesse tempo em que temos vivido. Vivemos em um mundo de caos. E querido, não é só de hoje não, nesse tempo de coronavírus, não, querido. O mundo está em caos quando o pecado entrou no mundo. Mas Jesus Cristo veio aqui na terra para restaurar o homem e conectá-lo com Deus, aleluia. Nós temos que ter fé para vencer períodos como esse. Nós temos que ter fé para vencer batalhas, desafios da vida. Em 1 João capítulo 5, verso 4 diz que porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé. E essa noite, querido, o Senhor Jesus quer ativar a tua fé. Muitos hoje estão desacreditados, muitos sem fé nesse tempo, e nós devemos, queridos, andar com fé. Hebreus 10, 38 diz que o justo, ele viverá pela fé. Contudo, se retroceder, Deus não se agrada, Deus não tem prazer nele. Mas nós não iremos recuar, nós não iremos desanimar, nós não podemos estar estagnados. Nós viveremos e ativaremos a nossa fé nesse período de caos, porque o Senhor é conosco, porque Deus é aquele que cuida da sua, da minha, da nossa família. Aleluia! O escritor diz aqui em Hebreus 11, 38: o que direi mais? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. Lá em Juízes capítulo 6, no versículo 12, olha que interessante, o anjo do Senhor aparece a Gideão. Juízes 6:12, o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz assim: ei, o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, ele questiona o anjo. Perceba-se comigo aqui, querido. Juízes 6:13, mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que está acontecendo isso conosco? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Pois agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Gideão, ele foi citado sobre um homem que viveu fé, exerceu a fé em tempo de caos. Gideão foi citado aqui, a carta aos Hebreus. O nome dele está na galeria dos heróis da fé. Mas Gideão viveu um momento de caos. Gideão estava juntamente com o povo de Deus, opresso. Eles eram prisioneiros dos midianitas durante 7 anos. Mas o povo se cansou de ser escravo. Mas o povo se cansou de estar preso. Então o povo começa a clamar a Deus, e Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus afirma
que o povo não deu ouvidos a Deus. Se você for estudar em casa, Juízes, capítulo 6, verso 10, o Senhor Deus disse: olha, eu sou com vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Entenda uma coisa, querido, em tempo de caos, Deus está levantando os Gideões dessa geração. Em tempo de caos, Deus está levantando homens e mulheres de fé, homens e mulheres que entendem o seu lugar em Deus. Você é filha e você é filho de Deus. Entenda uma coisa, Deus vai te usar no tempo de caos para ser a resposta para aqueles que estão presos no pecado, para aqueles que estão presos na enfermidade. Você é a resposta. Aleluia. Quando eu entendi isso, querido, eu pude olhar para a minha vida e me sentir seguro. Entenda uma coisa, o favor de Deus estava sobre o povo, a graça de Deus está sobre o povo. Graça é favor imerecido. E Gideão, como ele vivia naquele tempo de caos? Gideão, ele vivia escondido. Gideão vivia com medo, malhando trigo no lagar. Gideão estava com medo, e Deus veio através do anjo dar uma palavra para ativar a fé de Gideão. E Deus agora envia um anjo para te dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa. Aleluia. Qual é a resposta que você tem dado à palavra de Deus ao seu respeito? Entenda uma coisa, Gideão, quando ouviu isso, ele estava trabalhando, ele estava malhando trigo no lugar escondido, ele estava no lagar, ele estava numa região aonde ele não aparecia. Mas entenda uma coisa, Gideão questionou a Deus. Gideão disse: se o Senhor é conosco, então por que o Senhor nos desamparou? Então por que o Senhor nos abandonou? Então por que nos sobreveio tudo isso? Gideão, querido, estava se sentindo fraco. Mas sabe qual foi a resposta de Deus? No versículo 14 está escrito assim: olhou Deus para Gideão e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Amados, Deus sempre tem uma resposta para nossas queixas. É muito forte isso. Deus sempre tem uma resposta de ativação para apontar o nosso destino. Ainda que a gente olhe para a nossa situação e veja: meu Deus, estamos confusos, estamos com medo, não sabemos o que fazer. Mas quando Deus fala conosco através da sua santa palavra, Ele nos dá a direção para a gente prosseguir, para a gente não ficar desanimado. Entenda isso, Deus está falando com você. Como pode um homem como Gideão dar uma resposta assim? Eu não sei você, talvez a gente também daria a mesma resposta. Mas entenda uma coisa, Deus não está nem aí para nossas queixas. Ele quer nos levantar e nos abençoar. Aleluia. Deus sempre tem uma resposta para nossas queixas. Do fraco Ele faz forte, do pequeno Ele faz grande, porque Ele é Deus e não há outro igual a Ele. E eu creio que tempos melhores estão por vir na tua casa, tempos melhores estão por vir na tua família. Aleluia. Hebreus 11, 33 diz que pela fé, 11:32 diz que pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas. Pela fé, homens e mulheres de fé fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da sua fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram. Entenda uma coisa, Gideão estava escondido com medo, e Deus enviou o anjo e disse: eu sou contigo.
Eu não sei o que você tem passado hoje. Talvez você está com medo. Talvez você está se escondendo de Deus, mas não, querido, Deus vai te pegar e vai te dizer: eu sou contigo, varão valorosa. Eu sou contigo, varão valoroso. Quando você ouve a voz de Deus, você se sente valorizado. Muitas das vezes achamos que nós estamos esquecidos. Muitas das vezes pensamos que Deus pensa algo ruim a nosso respeito. Mas a Bíblia diz em Jeremias 29:11: eu bem sei os pensamentos que eu penso a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, pensamento para vos dar o fim que esperais. E o que você está esperando? A nossa esperança é o Senhor. A nossa confiança é o Senhor. Então não devemos ter medo. Então não devemos retroceder. Nós devemos ter fé que esse tempo vai passar. Aleluia. Talvez você diga como Gideão: olha o que Gideão disse. Gideão disse assim para o anjo do Senhor. Juízes 6, versículo 13: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha só, querido, o povo de Deus viveu opresso 7 anos. Não eram 7 dias, 7 semanas, não eram 7 horas, eram 7 anos cativos nas mãos dos midianitas. E talvez você enfrenta o seu problema já faz 7 meses, talvez 7 semanas. Talvez você está enfrentando um problema hoje, talvez até 7 anos, e você não vê a mudança. E talvez você pensa como Gideão e acha que Deus esqueceu de você. Você está aqui me acompanhando agora. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Isaías 49:15. Pode uma mãe se esquecer de seu filho que cria e não se compadeça dele, o filho do seu ventre, ainda que essa se esquecesse, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Querido, Deus não esquece de ninguém. Deus não esqueceu de você. O Senhor está olhando a sua dor. O Senhor está vendo o que você está passando agora. Mesmo que você esteja esquecido, mesmo que você esteja escondido, não aparecendo, entenda uma coisa: os olhos de Deus estão contemplando os fiéis dessa terra. Aleluia. Gideão e o povo de Deus, mesmo cativos, mas não esquecidos, mesmo presos, mas o Senhor estava preparando o momento certo. No tempo de caos, nos sentimos, você vai concordar comigo, nos sentimos abandonados, nos sentimos com medo. E se você deixar, querido, esse sentimento de medo torna-se uma escravidão. Nós não podemos viver pelo sentimento e sim pela fé. Porque eu preciso de fé para agradar a Deus. Para vencer as batalhas eu preciso de fé. Porque se você deixar o sentimento de medo, o sentimento da síndrome do pânico, isso pode te colocar dentro de um quarto em uma depressão profunda, querido. Todos os sentimentos trazem pensamentos. Gideão estava com medo, e esse sentimento gerou um pensamento, e que ele coloca para fora esse pensamento. Olha só em Juízes 6,14 o que diz aqui. Olha, Gideão, ele coloca para fora o seu sentimento e o seu pensamento. Juízes 6,14 está escrito: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha a resposta de Gideão. Ele expôs o coração dele, e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família
é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ele disse, ele expôs o coração dele. Ainda que Deus havia falado para ele: olha, vai nessa tua força, varão valoroso, eu sou contigo. Ainda assim Gideão estava preso àquele sentimento de tanto tempo sendo cativo daquele problema. Gideão afirmou e ele disse: a minha família é a mais pobre e eu, o menor da casa do meu pai. Gideão pensava isso. Eu não posso declarar, querido, isso e tomar como verdade na minha vida. Entenda uma coisa, Mateus 12:34, Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração. Em meio aos desafios da vida, em meio ao caos, o que você tem proferido da sua boca? Gideão disse: eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre. Entenda uma coisa, querido, palavra de fé ou palavra de derrota, o que você tem afirmado nesse ambiente, nesse momento em que estamos vivendo? Querido, nós precisamos rebater as más notícias e dizer: eu creio num Deus que vai fazer o impossível acontecer. Aleluia! Eu fico imaginando o apóstolo Paulo preso por pregar o evangelho e declarar, olhando, imagina ele preso. Querido, entenda uma coisa, imagina o apóstolo Paulo preso dentro de uma cela. Ele olha para o lado, olha para o outro e não vê ninguém, e ele está ali preso na cadeia. E sabe o que ele afirma em 2 Coríntios 5:7? Nós andamos pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Imagina o apóstolo Paulo dizendo isso e declarando essa frase aos coríntios e dizendo para a igreja de Coríntios: olha, vocês não podem viver por aquilo que vocês estão enxergando, vocês têm que viver por aquilo que Deus disse para vocês. Você precisa viver pela fé, porque a sua... Aleluia! Tem uma canção que eu gosto muito, que diz assim: não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus vai prover nesse tempo de caos para você. Deus proverá, querido. Você não está abandonada, você não está abandonado. Deus quer ativar a sua fé essa noite. Gideão pensava assim: ei, eu sou fraco, eu sou o menor. Mas olhando para a Bíblia, Joel 3:10 diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Deus disse: vai nesta tua força, varão valoroso. Deus olhou para Gideão e viu força. Gideão olhou para ele mesmo e disse: eu sou o menor. Mas quando Deus olhou para Gideão, Deus disse: você é forte. Amado, isso que nós devemos compreender e ativar a nossa fé. Como você se vê? Deus viu você desde o ventre da sua mãe. Deus queria que você estivesse nessa terra. Você não é um acaso. Deus tem um propósito para você nessa terra. Entenda uma coisa: Deus está te levantando para ser um Gideão nesse mundo, para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Aleluia. Juízes 6:16. Ali diz, Deus diz assim para Gideão: Gideão, você vai ferir o exército como se fosse um homem só. Você vai sair dessa situação. Amado, nós precisamos colocar a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 10:4 que nós precisamos colocar a nossa mente, nosso entendimento cativos ao senhorio de Cristo. E como que eu faço isso, querido?
transformando meus pensamentos. Sabe qual que é o problema no dia de hoje? Nós pegamos só as notícias ruins, e nós enchemos a nossa mente só com más notícias. Entenda uma coisa, nós devemos transformar a nossa mente. Romanos 12:2 diz: não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos transformar a nossa mente pela renovação do entendimento, para que experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que você vai viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o primeiro passo é blindar a sua mente. Amado, nós precisamos rebater, neutralizar ataques na nossa mente. Talvez você já ouviu na tua vida inteira que você não ia dar em nada. Quantas vezes nós ouvimos palavras de derrota e nós pegamos como se fosse uma caçamba vazia, e nós pegamos só as palavras de derrota. Olha, não vai dar certo, olha, você não pode, olha, você não vai conquistar. E nós estamos fazendo da nossa mente uma caçamba de lixo. Nós devemos esvaziar essas verdades mentirosas, que não são verdades, porque a verdade é a palavra de Deus. Quando você acredita numa mentira, aquilo se torna uma verdade. Você entendeu? Amado, entenda uma coisa: hoje as pessoas sentem medo, desânimo, tristeza, o fracasso. E o fruto das batalhas perdidas no campo da nossa mente, nós precisamos transformar o nosso entendimento, tirar todo o lixo da nossa mente, em nome de Jesus, querido. Deus olha para Gideão e viu força. E você? Como você se vê diante dos desafios da vida? O que você pensa de você mesmo definirá o seu destino. Lá em Números capítulo 13, verso 1, Deus dá uma ordem para Moisés. Deus diz assim para Moisés: Moisés, separa das tribos de Israel maiorais de cada tribo, separa os melhores, os príncipes, e envia a terra que eu hei de dar para vocês. Então Gideão faz uma seletiva. Gideão escolhe os melhores das tribos de Israel, e ele envia até Canaã 12 homens, 12 espias. E quando eles chegam naquela cidade, eles pegam o cacho de uva. Imagina você carregar um cacho de uva trazido por 2 homens. Imagina o tamanho dessas uvas. Amado, eles chegam com o cacho de uvas e apresentam para Moisés e prestam um relatório da sua espionagem na terra de Canaã. E eles dizem no seu relatório, lá em Números 13, 27, aleluia, olha que interessante, Deus tem algo para nos ensinar nessa noite. Olha só: e contaram-lhe, Números 13, 27, contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Olha o porém, olha aqui o mas. As cidades são muito fortes, muito grandes, e também ali vimos filhos de Anak. Olha o versículo 28. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, os amorreus habitam nos montes. E infamaram a terra. Olha o que os espias disseram: que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que consome. Os moradores e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos nossos olhos. Amado, sabe de uma coisa? O que você pensa de você mesmo
definirá o seu destino. É verdade que Deus falou, eles afirmaram. O relatório deles dizia assim: olha, verdadeiramente a terra mana leite e mel, mas lá tem gigante. Lá tem filhos de Anak. Lá tem gigantes. O povo é mais forte do que nós, e nós somos como gafanhotos. Agora eu te pergunto, quem falou que eles eram gafanhotos? Em Números capítulo 13, no versículo 1, Deus diz assim: Moisés, separa príncipes, separa os melhores para espiar a terra. Quem disse que eles eram pequenos? Quem disse que eles não conseguiriam? Olha, eles tinham provas, eles tinham afirmado no relatório: verdadeiramente a terra mana leite e mel, mas lá tem gigante, e nós somos pequenos, e nós somos gafanhotos. Amado, para de pensar que você não vai conseguir. Faça como Caleb. Caleb disse assim: eia! Ele fez calar o povo lá no versículo 30 e disse assim: subamos animosamente e possuamos a terra por herança. Aleluia! Precisamos de fé, querido, nesse tempo de caos. Viver pela fé é acreditar naquilo que Deus disse. Viver pela fé é declarar vitória em meio aos problemas, em meio aos gigantes. Diante dos gigantes, declare: o nosso Deus é maior, o nosso Deus é grande. Eu tenho uma palavra para você, anota aí: quem vive pela fé será lembrado. Quem se lembra aí, você na sua casa, o nome de cada um dos 12 espias? Ainda que está escrito na Bíblia, lá em Números 13, no versículo 1 em diante, o nome desses homens. A Bíblia diz que aqueles que acreditaram nas más notícias, eles murmuraram. Entenda, 10 homens foram esquecidos, e esses 10 homens conseguiram contaminar uma geração inteira. E eu te pergunto, me diga com quem tu andas, eu te digo quem você é. Eita! Entenda uma coisa, querido: qual é a sua atitude diante dos grandes desafios? Olhando para a vida de Davi, Davi era o menor na casa de Jessé. Lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 14, Davi, a Bíblia diz que Davi era o menor. Davi chega na peleja e havia um gigante lá afrontando o povo de Israel 40 dias e 40 noites. Parece uma quarentena, não é verdade? Golias estava afrontando o exército de Deus. Mas quando alguém que tem um Deus grande, que chega diante dos gigantes, aquele inimigo fica pequeno. Amado, entenda uma coisa: todo o povo de Israel era um exército. A Bíblia fala em 1 Samuel 17, 24, que eles estavam com medo. Eles se esconderam quando o Golias aparecia de manhã, falando assim: tem homem aí para lutar comigo? Tem algum guerreiro aí para lutar comigo? Porque quem me vencer, nós os filisteus seremos escravos de vocês. Mas se um de vocês for derrotado por mim, todos vocês serão escravos. Entendo, o povo ficou com medo. O povo ficou com medo, ficou acuado. Davi disse: sabe o que, querido? Quem esse incircunciso filisteu pensa que é para afrontar o exército de Deus vivo? Davi, quando ele chega na peleja, a primeira coisa que ele pergunta é assim: ei, o que o rei vai fazer? Qual é a promessa do rei para quem derrubar o gigante? A promessa era: vai ficar rico,
vai casar com a princesa, a filha do rei, e vai entrar na família real. Amado, quem derruba gigante, entra na família real. Aleluia. Davi estava lá, e ele declarou o que o seu coração estava cheio. Davi entendia que Deus era o Senhor dos exércitos. Ele disse: quem esse incircunciso filisteu pensa que é para afrontar o exército de Deus vivo? Davi estava lá na peleja. Então o seu irmão mais velho Eliabe diz assim: ei, seu presunçoso, o que você está fazendo aqui? Era para você estar cuidando das poucas ovelhas do nosso pai. Sabe o que Davi fez? Que Davi toma uma atitude que eu e você devemos tomar nesse tempo. Em 1 Samuel capítulo 17 versículo 30, olha lá comigo, querido. É muito forte isso que eu vou falar agora para você. Entenda, se você entender isso, querido, nada mais te derruba em nome de Jesus. Olha o que está escrito aqui, 1 Samuel 17, 30. Diz assim: e desviou-se dele para o outro. Quando Eliabe disse assim: ei Davi, o que você está fazendo aqui? Vai embora para casa. Aqui não é lugar para você, aqui é lugar só para guerreiro. Sabe o que Davi fez? Davi desviou-se dele. Amado, tira o foco das pessoas que desanimam a tua fé. Tira o foco das pessoas que dizem: ei, você não vai conseguir, você não vale nada, você não vai conquistar. Amado, anda perto de gente que te coloca para cima. Meu Deus, é tanta notícia ruim nesse tempo. Se você deixar, querido, essas notícias vão te jogar dentro de um quarto e você não vai sair para nada. É lógico que devemos nos guardar. É lógico que devemos nesse tempo ter toda a cautela, mas nós confiamos em Deus e nenhuma notícia ruim vai matar a nossa fé. O noticiário de Israel dizia o tamanho do gigante, quase 3 metros de altura. O noticiário de Israel dizia: olha, ele é grande, ele é valente, ele é guerreiro. Mas Davi dava uma outra notícia. Davi dizia: ele afrontou, ele mexeu com o exército do Deus vivo, então ele vai sim ser derrotado. Davi diante do gigante dizia: eu posso. Davi diante do gigante dizia: eu vou. Davi diante do gigante, meu Deus, é tanta unção aqui. Ele disse: eu vou. Amado, entenda uma coisa: não há vitória sem batalha, não há vitória sem fé. Saul disse também para Davi, 1 Samuel 17, 33, disse assim: ei Davi, você não pode lutar contra aquele guerreiro, ele já é soldado desde a sua mocidade, e você é um pastorzinho de ovelha. Você não é nada, Davi. Sabe o que Davi fez? Queridos, quando eu li isso, meu Deus, eu estava no meu quarto meditando, parece que o quarto encheu da grandeza de Deus. Olha que lindo o que Davi disse. Quando o rei Saul disse para ele: ei, você não pode contra aquele gigante, você não pode pelejar contra ele, Davi. Davi disse assim: ei, não desfaleça o seu coração, não tenha medo, eu estou aqui, eu vou derrubar aquele gigante. Uau! Como pode um pequeno menino dizer assim: eu topo entrar nessa guerra, nem que eu morra, mas eu não sou covarde, eu sou valente. Entenda uma coisa, Saul disse assim para Davi, versículo 33, porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu você não poderá ir. Aleluia! Olha só o que Davi disse. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de meu pai, e vinha um leão ou um urso, eu tomava uma ovelha do rebanho.
Eu saía após ele e feria, e o livrava da boca, aleluia, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba e feria, e o matava. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai embora e o Senhor seja contigo. Amado, Davi, diante das impossibilidades, Davi trouxe à memória as vitórias do passado. Tem um versículo que eu amo, em Lamentações capítulo 3, 21, diz assim: Jeremias, no momento de aflição, no momento de dor, ele pôde dizer assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Entenda uma coisa, querido, olha para trás e veja quantas vitórias o Senhor te deu, quantas vitórias Deus deu para o nosso Brasil. Já enfrentamos várias pestes, várias doenças, e querido, nós vamos vencer, nós vamos sair dessa. E hoje à noite eu quero orar por você, e eu quero declarar que a tua casa está guardada